6h47, 18h47 agora, eu convidei, e obrigado por aceitar o meu convite, Mendonça Prado, em razão do episódio de hoje, que marca o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, um deles lá dentro da Insurb. Qual é a avaliação que você faz? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, telespectadores. Olha, para nós é um fato absolutamente normal, porque nós não temos nada a esconder. Acho, inclusive, que os nossos atos têm sido os mais discutidos, debatidos e, portanto, os mais transparentes, porque eu tenho frequentado os veículos de comunicação quase que diuturnamente. Então, nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Mas devo dizer que esse inquérito que foi instaurado na Polícia Civil, ele nasceu em razão de uma denúncia da empresa Cavo, em razão de problemas ocorridos em 2016. É isso que está sendo investigado, mas requisitaram o contrato emergencial que nós fizemos agora, que inclusive já tinha sido entregue ao Ministério Público, à Câmara de Vereadores, e que nós temos inclusive debatido sobre esse tema diariamente nas emissoras de rádio e na televisão. Ou seja, requisitaram também o contrato feito com a Torre. O contrato emergencial feito com a Torre, agora. Com a Torre de agora. Exato. Né? Então, setores do Ministério Público disseram e dizem ainda hoje não entender como a Cavo tinha um contrato de 33 milhões de reais e a Insurb, comandada por você, então decidiu fazer um contrato emergencial com a Torre de 42 milhões. Como é que você explica isso? Primeiro eu vou dizer que contrato a qualquer preço, sem realização do serviço, não deve ser levado em consideração. Segundo, eu devo dizer o seguinte, esse contrato é diferente do outro. Nós temos mais serviços previstos do que o anterior. Nós temos, por exemplo, a limpeza de canais mecanizadas, que se nós continuarmos esse imbróglio jurídico que nós estamos vivendo no momento, Aracaju corre o risco de ser inundada, porque nós não temos a limpeza dos canais sendo feitas corretamente. E é isso que nós prevemos, né, lá no contrato que celebramos com a empresa Torre no emergencial. Então essa análise do Ministério Público está totalmente equivocada. E eles não conhecem exatamente as necessidades da cidade diante do dia a dia das atividades da Insurb. Essa operação de hoje teve alguma coisa a ver com as ações do Ministério Público decorrentes, então, desse contrato com a Torre? Não, eu não sei afirmar, não é? Agora, eu devo dizer aqui para o público que um determinado promotor de justiça, em algumas reuniões no Ministério Público, ele mencionava lá atrás que haveria essa possibilidade. Se por um acaso nós realizássemos contrato com a empresa Torre, que a polícia ia parar lá na Insurb. Então, promotor isso Henrique Cardoso? Promotor Henrique Cardoso. Sim. Ele disse o que, repetindo, por favor, Mendonça? Que se nós realizássemos, ou se nós celebrássemos contrato com a empresa Torre, isso lá atrás, a polícia ia parar lá na Insurb. E que nós responderíamos por improbidade administrativa. Sobre improbidade administrativa, já fui acusado. Graças a Deus, o Poder Judiciário negou. E sobre a polícia, chegou hoje. Então, as duas promessas foram cumpridas. Você entende, então, que tudo foi articulado por o promotor Henrique? Eu acho estranho, Gilmar. Eu acho estranho. Eu acho que a administração pública, no Estado Democrático de Direito, ela deve ter a liberdade para fazer as suas escolhas do modelo que quer para limpar a cidade, do modelo que quer para iluminar a cidade. Se nós cometermos erros ou ilícitos nos atos que praticamos, aí sim o Ministério Público deve provocar o Poder Judiciário e o agente público ser exemplarmente punido. Mas essas medidas preventivas, eu acho que a gente precisa rever esses conceitos. Nós temos consciência absoluta de que estamos trabalhando com seriedade, com honestidade e, acima de tudo, com respeito ao povo aracajuano. Mendonça, você confirma que nos dias 16 e 17 deste mês, a empresa Torre fez a coleta do lixo em Aracaju? Não, a empresa Torre, no dia 7, se não me falha a memória, o contrato da Cavo se encerrou no dia 6, um domingo. Exatamente. No dia 7 ela encerrou no dia 5. No dia 5, melhor dizendo. Se encerrou no dia 5. Desculpe, está sabendo mais do que eu. Se encerrou no dia 5. É de tanto ouvi-lo. No dia 6, celebramos um contrato com a Torre. Sim. Né? Celebramos um contrato 6 com a e Torre. 7, a empresa E aí Torre. é bom dizer que o Ministério Público, através do doutor Henrique, impetrou ação no sábado, informando ao Poder Judiciário que nós não tínhamos nenhum procedimento
e que os serviços seriam interrompidos, o que não é correto. Ou seja, o sábado, dia 4. Sábado, dia 4. Exatamente. O que não estava correto, porque nós tínhamos todos os procedimentos adotados e na segunda-feira nós tínhamos uma empresa contratada. Isso. Mas só retificando as minhas datas, Pois não. dias 6 e 7, a torre, ela fez a coleta do lixo? Ela fez a coleta do lixo no dia em que foi celebrado o contrato. Veja, essa sua pergunta, mesmo Sim. que tenha sido feito, a notificação foi feita na terça-feira. Pois não. E como não havia a informação da data, poderia ter mais 5 dias. Entendi. Então, isso aí, essa discussão de procedimentos jurídicos, o importante é dizer para a sociedade o seguinte: no sábado, o Ministério Público ingressou em juízo, através do doutor Henrique, pedindo que fosse prorrogado o prazo de um contrato emergencial. A Justiça, logicamente, preocupada com a cidade, com a limpeza pública, determinou que fosse prorrogado. Apesar de que na lei de licitações, no direito, não está previsto que seja prorrogado o contrato emergencial. Mas nós estamos obedecendo rigorosamente o Poder Judiciário, que é o nosso dever que vale e a hoje, nossa da Torre ou obrigação. da Cabo? Hoje é o da Cavo, por 70 dias, prorrogação por 70 dias. Aquele contrato emergencial com a torre, você... Ele está suspenso. Suspendeu. Porque nós estamos obedecendo a determinação do Poder Judiciário e aguardando a decisão da 18ª Vara, porque como nós temos 3 decisões, inclusive uma que determina suspender o edital de pré-qualificação e fazer um emergencial, o edital foi revogado, o contrato foi feito, mas continua suspenso para obedecer à última decisão. Você se considera, então, como gestor público, nesse momento, perseguido pelo promotor Henrique Cardoso? Não, eu não me considero perseguido. Eu me considero um gestor que cumpre o meu dever, cumpre a minha obrigação e quero que todos cumpram a sua obrigação, porque todos nós devemos obedecer às leis que foram aprovadas pelo Poder Legislativo brasileiro. Aí volta àquela pergunta anterior. Dias 6 e 7, a torre fez a coleta do lixo devidamente autorizada. Agora, quero dizer que o promotor Henrique, ele não é o promotor do caso, especificamente das atividades que desenvolvo, apesar de ser ele o que dá informações à imprensa. É ele que passa informações da imprensa? No seu programa aí, eu já ouvi você Sim. Dizendo dizendo, ouvi hoje do promotor Henrique Cardoso. Mas promotor Henrique Cardoso. Aí é quando a fonte pode ser revelada, né? Aí é quando a fonte pode ser revelada. Eu acho que isso é revelar. Agora, por que tanto interesse do promotor Henrique Cardoso nesse caso específico? Então, voltando à pergunta, dia 6 e 7, então, devidamente autorizada pela Ensurb, no contrato emergencial, a torre fez a coleta do lixo. E jogou o lixo aonde? Levou o lixo para onde? Veja, está um outro imbróglio que nós precisamos decidir, porque a Estre Ambiental, que já é um outro contrato, Exato. que inclusive está contratada por inexigibilidade, Exato. e que a gente precisa ver essa situação, até com o Poder Judiciário, se foi correta essa contratação, porque ao nosso ver não está correto. Então ela não aceitou o recebimento, dizendo ela que tinha sido notificada pela Justiça